Olá galera, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam, né, que dentro das possibilidades, e ainda levando em consideração que são jovens, né, são adolescentes, são inquietos, né? Muitos de vocês nem acreditam na doença. Tem alguns que falam que concordam com o outro lá, que diz que é só uma gripezinha, né? Não é, né, gente? Infelizmente não. E se você é imune, se você é forte, por ser jovem, né, se alimenta bem, tem aí um corpo saudável, ainda assim você tem que ter um pouco de empatia, né? Pensar nos outros, pensar naqueles que podem não ter a resistência que você tem, ok? Então, dentro do possível, fique em casa, se sair, saia de máscara, use álcool em gel nas mãos, né? Sempre que tocar em algo na rua, principalmente ônibus, né? Ônibus, notas de dinheiro, enfim, para não contaminar seu celular, suas roupas e tudo mais, beleza? Sem exageros, tá, gente? É só precaução, digamos assim, protocolar, né? Nada de exagero, nada de paranoia, né? O vírus está aí sim, a doença está aí sim, mas não precisamos viver paranoicos, porque aí, se ficarmos assim, acabamos adoecendo de outras coisas, né? E que são também tão letais quanto esse vírus, né? Se bem que não, né? Esse vírus é forte demais. Ok, então pessoal, vamos lá, mais uma aula de biologia. Estou postando essa aula no YouTube porque nós estamos com problemas de espaço de armazenamento na plataforma. Nós pagamos, nos unimos, fizemos uma vaquinha, porque dependendo do estado não rola, né? Fizemos uma vaquinha e arrecadamos dinheiro e pagamos para o Google mais 200 GB de armazenamento, além dos 15 que ele dá para todo mundo, para qualquer usuário do e-mail e da suíte Google, né? Mas mesmo assim, muitos professores estão tendo problema em postar. Eu não estou postando vídeo lá porque os vídeos são grandes, né? Por mais que seja poucos minutos, eles ocupam muito espaço, são mídias que geralmente tem muitos megas, né? E até gigas de espaço. Então eu estou postando no YouTube, no meu canal aí de Professor Carley, para que vocês cliquem no link, assistam a videoaula para em seguida desenvolverem a atividade, que aí sim vai estar na plataforma, tá bom? Então o link vai estar na plataforma, assim como o exercício, a atividade relacionada a esse conteúdo, que é histologia animal, beleza? Isto de tecidologia de estudo, tá? O estudo dos tecidos animais, ok? Então o animal aqui em questão vai ser o ser humano, beleza? Claro que muitos animais, principalmente mamíferos, se assemelham em muito na constituição dos tecidos dos corpos deles, mas o objeto de estudo aqui é o ser humano, né? Então a gente vai ver os tecidos humanos, beleza? Porque somos um animal, né, gente? Um animal racional, nós somos um animal na constituição biológica, beleza? Então vamos lá. A histologia animal ela é estudada, né, pela biologia. Tem a área da biologia que estuda de forma específica os tecidos que constituem os seres vivos, tá bom? Tem a citologia que estuda as células, né? A ecologia que estuda o comportamento dos seres vivos no planeta, né? As relações de interação entre os vivos e os não vivos, que são os fatores abióticos. Isso é a área de estudo da ecologia. Temos a genética, que estuda os caracteres hereditários, né? As transmissões dos caracteres hereditários. Enfim, a biologia tem muitas áreas de estudo. A histologia é uma delas, tá bom? E essa área é a área que estuda os tecidos dos seres vivos, que formam os corpos dos seres vivos, ok? Os tipos de tecido, nós temos 4 grandes grupos, beleza? Então, se eu perguntar para você quantos e quais são os 4, ou os 4 não, né? Aí já estou respondendo. Quantos e quais são os tecidos que formam o corpo dos animais? Tecido epitelial, que constitui a pele, propriamente dita, o maior órgão do nosso corpo, tá bom, pessoal? Então, esse tecido constitui o maior órgão do corpo humano, que é a pele, tá bom? São mais de 2 metros de órgão constituindo a nossa pele, ok? Vou falar da pele, da função da pele, das células que formam esse órgão e que constituem esse tecido. O tecido conjuntivo é o tecido em maior quantidade em nosso corpo, tá? Ele está presente em praticamente todo o nosso corpo, beleza? E ele é fundamental. Vocês vão ver que esse tecido
ele é importantíssimo. Inclusive, ele é embrionário, né? Lá no embrião ele já está presente, assim como o epitelial, mas o conjuntivo de forma muito especial. O nervoso, aí sim, esse é mais específico, né? Não forma só os neurônios, tá, pessoal? Não são só os neurônios que são constituídos ou que são tecido nervoso. Porque nós temos nervo em todas as partes do nosso corpo. E todos os nervos, junto com os neurônios, são constituídos ou são tecido nervoso, tá bom? E o muscular, que forma o coração, que forma o bíceps, o tríceps, né? Toda a parte muscular, ou melhor, os mais ou menos, né? 650 tipos musculares, tipos de músculos que revestem o esqueleto humano, beleza? Todos esses 650 músculos, tipos de músculos que revestem o corpo, o esqueleto humano, são constituídos por tecido muscular, tá bom? O conjuntivo você vai ver que ele se diferencia em muitos tipos. É por isso que eu falei da importância dele, das particularidades e o quanto ele é especial. E aí a gente vai ver na sequência aí do estudo, ok? O epitelial, então, possui células justapostas. Essa palavra significa bem unidas, muito juntas, tá bom? Então, as células muito juntas é uma característica desse tecido chamado de tecido epitelial. Essas células não possuem substância intercelular, elas são tão juntas que não sobra espaço para haver nada entre elas, nem mesmo uma camadinha de pele, né, ou membrana, no caso, que seria, né? Então, por serem muito unidas, elas não têm espaço para ter nenhum tipo de substância intercelular. Não possui vasos sanguíneos, então é avascularizado. O A aqui é de negação, sem vascularização, beleza? Então, não possui vasos sanguíneos. Alguns microtubos de sangue chegam a algumas partes do tecido epitelial, mas vasos sanguíneos especificamente não, beleza? O tecido epitelial, por não apresentar vasos sanguíneos, recebe nutrientes por difusão a partir dos vasos sanguíneos encontrados no conjuntivo subjacente, que é a segunda camada da nossa pele. Então, na segunda camada, a camada que está abaixo da pele, que pega sol, né, que está exposta ao ambiente, então na segunda camada nós temos digamos assim, uma comunicação entre essa camada, a derme, que possui células epiteliais, com células do tecido conjuntivo que transportam, né, que transferem, não transportam, tá? Transferem pela membrana celular os nutrientes para as células da pele. Beleza? Como não tem vaso sanguíneo, chegar lá para levar nutrientes, então esses nutrientes são levados através da camada ou da membrana plasmática das células. E nesse caso, para que isso chegue ao epitélio, ao tecido epitelial, o conjuntivo leva, tá bom? Através dessa camada, que é a segunda camada da nossa pele, que está mais próxima dessa camada ou de camadas de tecido conjuntivo, ok? Se tiver dúvidas, não entendeu alguma parte, deixa comentário na sala que eu respondo lá para vocês, tá bom? Na sala do Google Class, lá tem espaço para isso. Joia? Então vamos lá. Lâmina basal é uma região glicoproteica ou de glicoproteínas, né? Proteínas com glicose, tá bom, gente? Essa palavra aqui, glicoproteína, significa proteínas e glicoses, proteínas e açúcares, proteínas e energia, tá bom? Então, o que é lâmina basal? Lâmina basal é uma região de glicoproteínas que promove a adesão entre os dois tecidos, ou seja, o epitelial e o conjuntivo, aonde? Lá na derme, né? Na segunda camada da nossa pele, que já está muito próxima do tecido conjuntivo, que forma vários outros órgãos ou várias outras camadas do nosso corpo, tá bom? Então, essa adesão é promovida entre os dois tecidos, epitelial e conjuntivo, que promove a nutrição do tecido epitelial através do processo de difusão. Difusão é pela membrana da célula, ok, galera? Não há transporte via vaso sanguíneo. Por quê? Porque o epitelial não tem vaso sanguíneo, então os nutrientes chegam por meio ou passando de célula a célula pela membrana, beleza? Nós vamos ver isso lá na frente.
Funções do tecido epitelial. Quais são as funções da nossa pele? Proteção contra a entrada de micro-organismos e organismos invasores. Isso está bem óbvio, né? Essa é a função da pele, ok, galera? Então ela não só reveste, ela é revestimento, então ela reveste todo o corpo. Falei agora há pouco, é o maior órgão do nosso corpo. Qual é a função dela? Revestir o corpo. Então é cobrir a camada muscular que cobre a camada de ossos, que é o esqueleto. Então ela reveste, mas além disso ela dá proteção. A pele também é válvula de escape. Eu costumo dizer que a pele é válvula de escape, né? Haja visto aí a adolescência, a puberdade, as espinhas, né, galera? Os hormônios estão pipocando no corpo. É uma fórmula meio esdrúxula de falar, né? Mas os hormônios estão aí nos adolescentes em quantidades absurdas, muito diferente do que era há pouco tempo, né? Quando eram crianças. E aí o corpo não sabe como lidar direito com isso. E nesses casos, alguns adolescentes usam a pele, ou o corpo de alguns adolescentes usam a pele para excretar, ou para secretar substâncias e até organismos que estão fazendo mal. No caso das espinhas, né, a acne é uma forma do corpo se livrar de algo que ele não quer nele, porque são inflamações, né, que ocorrem nos poros. E aí, como isso é indesejado, uma inflamação nos poros, num tecido que nem tem vaso sanguíneo, então é complicado. Então, nesse caso, a secreção que ocorre na pele, isso na adolescência com as acnes, além disso, o suor, né? O suor é um tipo de secreção que sai pela pele, ok? O que é o suor? Uma substância ou um processo para resfriamento do corpo. Nada além disso, ok? Então vamos estudar isso quando chegarmos nas glândulas lá, sudoríparas, que são glândulas que estão aí entre as camadas do tecido epitelial, beleza? Absorve também, hein? Quando você passa uma pomada, um creme na pele, esse creme, essa pomada é absorvido, ok? Então cuidado com o que você passa na sua pele, porque vai tudo para dentro do seu corpo, beleza? Então, através, por exemplo, das microvilosidades, isso aqui, galera, é o que traz certas quantidades de sangue, tá? As microvilosidades, os microtúbulos de sangue, tá? Então, ó, mas aqui é outro caso, tá? Então, a absorção que a pele faz é através das microvilosidades dos intestinos, delgado e grosso, que aumenta a absorção de nutrientes nesse tecido, tá? E a percepção sensorial. A pele tem muitas sensações que levam... Então, qualquer toque na sua pele, você deve concordar comigo, pensa aí, né? Mentaliza ou visualiza isso mentalmente. Alguém tocando na sua pele. Uma pena tocando na sua pele. Algo bem... Uma linha de costura tocando sua pele. O que acontece? Você percebe, né? Por quê? Porque tem sensores aí que são ligados aos nervos, né, ao sistema nervoso, que processa essa informação. Opa, fui tocado por uma linha de costura. Uma pena tocou em mim, né, na palma dos meus pés e me fez cócegas, né? Ou na pele que recobre a entrada do meu nariz e fez cócegas e me fez espirrar, certo? Então nós temos muitos sensores na pele, beleza? E eles têm função, ok? Então, ó, a pele, perdão por essa letra ficou muito grande, saiu da caixa de texto, né? A pele é constituída por tecido epitelial, que forma a epiderme, e por tecido conjuntivo, que forma a derme. O tecido epitelial, que forma a epiderme, é o tecido superficial de revestimento do nosso corpo, é a parte externa, ok? Só que a derme não está muito abaixo, não. A pele não é lá tão grossa, né? Tão espessa. Ela é relativamente fina. Então, a derme está bem próxima da epiderme. Não é tão longe, tão distante assim da parte superficial do nosso corpo. Beleza? Tipos de membranas de tecido epitelial. Então, nós temos tecido epitelial mucoso, né? De mucosa, que é constituído... a mucosa é constituída por tecido epitelial e tecido conjuntivo que reveste internamente cavidades como o nariz. Então, ó, no nariz, dentro, né, na parte interna, na mucosa do nariz nós temos tecido epitelial. Na boca temos, no estômago temos muito, viu? O que suporta todo o ácido que o estômago produz é tecido epitelial, junto com o conjuntivo, tá? Mas tem tecido epitelial lá. E várias outras partes do corpo também apresentam esse tecido.
O papel da mucosa é dar proteção. Haja visto, né, que o ácido, totalmente ácido, muito ácido, que é o suco estomacal, não corrói o estômago de algumas pessoas, né, porque alguns têm, quando tem gastrite ou úlcera, né, quando é mais grave é a úlcera, né? Então algumas pessoas perdem essa proteção por algum motivo, por excesso de acidez na alimentação, né, beber refrigerante demais e todos os ácidos em excesso, vai corroer essa parede feita de conjuntivo e epitelial, ok? Aí você vai ter uma doença chamada gastrite ou úlcera. Tomara que não seja úlcera, porque a úlcera é incurável, né? Então, o papel dessa mucosa é proteção. Quando a pessoa abusa, a proteção não é suficiente, tá bom? Ela é serosa, né? Tem cera, tem uma substância gordurosa que é constituída, então, a serosa, a parte serosa da membrana do tecido epitelial é constituída por tecido epitelial e tecido conjuntivo que reveste externamente certos órgãos. Aqui só reveste na parte externa de órgãos, não do corpo, tá, gente? Órgãos dentro do nosso corpo. Então, por exemplo, o coração tem uma parte serosa de tecido epitelial, né? Que é o pericárdio, que é a membrana periférica do coração, que fica ao redor do coração. Os pulmões, né? A pleura, uma bolsa, né? Na verdade não é uma bolsa, é uma membrana que envolve os pulmões, formado, essa pleura é formada por essa parte serosa de tecido epitelial com o tecido conjuntivo. E órgãos abdominais, como o peritônio, né? Tudo isso e alguns outros mais tem tecido epitelial mais tecido conjuntivo, formando uma substância serosa de revestimento ao redor de certos órgãos, como esses em vermelho aqui, e alguns outros mais, tá bom? O tecido epitelial de revestimento é um tecido que reveste o corpo tanto externo, que é a epiderme, quanto internamente, que é o epitélio nasal, bucal, intestinal, estomacal e etc. Ok? Então nós temos o tecido epitelial externo e o interno. O externo é a epiderme, é a parte superficial, a primeira camada de proteção que o corpo tem. Aqui lida, né, que luta contra o ambiente, contra tudo que nós fazemos, contra o nosso próprio corpo. A segunda camada ou melhor, o segundo tipo de tecido de revestimento epitelial, se forma esses órgãos, ou reveste internamente esses órgãos, né? Como o nariz, a boca, o intestino, o estômago, o esôfago e por aí vai, ok? O epitélio glandular, aí sim, fala das glândulas, olha aqui, ó, falava delas agora há pouco, né? As sudoríparas. É aquele, então, tecido glandular é aquele que se origina através da proliferação de células epiteliais de revestimento que formam glândulas endócrinas. São glândulas que estão dentro e jogam coisas para fora, beleza? Elas estão dentro do corpo e liberam coisas para fora. Então, as endócrinas, para fora delas, tá, gente? Não para fora do corpo. As que jogam para fora do corpo são essas, tá? Então, elas produzem substâncias dentro delas e jogam para a corrente sanguínea. Então, a glândula tireoide produz hormônio de crescimento, por exemplo. Então, ao produzir, ela libera, secreta dentro do próprio corpo. Através do quê? Do sangue, ou seja, na corrente sanguínea, o hormônio do crescimento para a pessoa crescer. A hipófise, essa vai fazer muito mais coisa, né? A hipófise, ela é a mãe das glândulas. É uma glândula do tamanho de um grão de mostarda. Não, porque aí é muito pequeno, né? É uma glândula do tamanho de uma ervilha. Aí ficou um pouquinho maior, né? É do tamanho de uma ervilha, padrão. E essa glândula é chamada de a mãe das glândulas. A glândula mãe do nosso corpo. Por quê? Porque ela produz e secreta dela para a corrente sanguínea, para dentro do corpo, para fora dela, mas dentro do corpo, tá? Então as endócrinas, elas produzem substâncias dentro delas e secretam, jogam para fora delas dentro do corpo humano, ok? As endócrinas, a palavra endo vem do latim, significa dentro, tá? Então essas glândulas e crinas de secreção, né? De jogar, de secretar, de expelir. Então, ao produzir o hormônio do crescimento, a glândula tireoide que fica no nosso pescoço vai liberar essa substância, que é o hormônio do crescimento, na corrente sanguínea do indivíduo, tá? A hipófise, essa glândulazinha que é a mãe de todas as glândulas, mesmo sendo pequeniníssima, né? Ela é muito pequena, tamanho de uma ervilha,
ela vai produzir os hormônios ou estimulantes hormonais que ela própria vai secretar na corrente sanguínea, por exemplo, para comandos como a menstruação, a produção de espermatozoide, a produção de adrenalina, né, quando a pessoa está em uma situação de risco ou de uma prática de um esporte, né, porque a adrenalina não é só para situações de risco, para correr de um perigo, mas também a adrenalina quando você está no futebol, por exemplo, ou no vôlei, quando você quer ganhar a partida e aí seu corpo começa a dar o máximo dele para poder fazer o melhor para a equipe ganhar. Isso tudo é por conta da adrenalina, certo? E quem comanda isso também é a hipófise, que estimula as glândulas suprarrenais para liberarem a adrenalina no corpo, tá bom? E outras substâncias mais, todas têm participação da hipófise. E aí temos glândulas exócrinas, exo de fora, tá? Expelir para fora, jogar para fora. Aí essas sim, ó, as exócrinas são glândulas que jogam para fora do corpo, lacrimais e sudoríparas. Essas aqui secretam o quê? Lágrimas, né, galera? A lágrima vai para dentro do corpo? Não, né? Para fora. Então, glândulas exócrinas jogam substâncias de dentro do corpo para fora dele, como as lágrimas, pelas glândulas lacrimais, e as sudoríparas, as glândulas da pele, que secretam suor. Beleza? Suor. Liberam suor para resfriamento. O suor que sai do nosso corpo, se vocês ainda não ouviram algum professor falar, ou alguma informação de rede social, ou vídeo aula, algo assim, o suor que nós produzimos só tem uma função: resfriar o corpo que começou a esquentar. Beleza? Não tem essa de, vou dar um pique, né? Fazer um Cooper, né? Fala Cooper, que é bem importante, fica, né? Dá status. Vou fazer um Cooper porque eu enchi a cara no final de semana, tomei todas, e aí com o Cooper eu vou suar muito e vou expelir todas as toxinas da bebida que eu ingeri, né? Durante todo o final de semana, né? Entornei o caldo, né? Chutei o balde, bebi todas. Aí vou suar bastante agora no Cooper. E o Cooper vai me ajudar a me livrar das toxinas do álcool, né? Lê do engano, viu, galera? Só vai suar. E esse suor que esse beberrão, né? Que espero que não seja nenhum de vocês, nem eu. O suor que esse beberrão vai expelir, vai tirar do corpo dele muita água que vai revestir a camada da epiderme, ou seja, a camada externa da pele. E quando qualquer brisa, qualquer ventinho bater nessa pele molhada pelo suor, vai ficar fresquinho. Vai ou não vai? Lembra aí de você suar e o ventinho, qualquer ventinho batendo no seu corpo, todo molhado de suor. Você vai refrescar o corpo que começou a aquecer. Ele começou a passar de 36,5 graus centígrados, né? Então ele começa a entrar num estado que pode vir a ser febril. E aí quando o cérebro entende que esse corpo está aquecendo além do normal, ele manda que essas glândulas, através dos sensores, lembra que eu falei agora há pouco, tem muito sensor na pele, e elas estão na pele, entranhadas na nossa pele. Então, quando o corpo percebe que está em aquecimento, ele ativa os sensores que vão fazer essas glândulas liberarem água delas. E aí, essa água é o quê? É o suor que vai resfriar o corpo, que está em aquecimento. Beleza? Não é mais nada que isso. Ok, galera? O tecido epitelial de revestimento tem uma classificação, e essa classificação está relacionada ao número de camadas celulares, tá? O número de camadas de células que existem nesse tecido, beleza? O tecido epitelial simples, ou também chamado de monoestratificado, é o que possui apenas uma camada. Mono vem de um, né? Mono é um, beleza? Então, esse tecido, que é o endotélio, né? O tipo de epitélio simples que reveste internamente vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos são revestidos de endotélio, e esse endotélio é um tecido epitelial simples, ou também chamado de monoestratificado. Por quê? Porque só possui uma camada de células formando o tecido todo. Beleza? O tecido estratificado ou pluriestratificado é aquele que possui várias camadas de células epidérmicas, tá? Então, na segunda camada da nossa pele, nós temos o tecido estratificado ou pluriestratificado, tá bom? Que é o epitélio, né? Que possui muitas camadas, várias camadas de células
na nossa epiderme, ok? O epitélio pseudoestratificado, a palavra pseudo, né? Estratificado é da quantidade de camadas de células, né? Pseudo é falso, tá, gente? Imaginário, falso. Então, o tecido falsamente estratificado, ou pseudoestratificado, é constituído por apenas uma camada de células. Porém, essas células têm tamanhos diferentes, dando a falsa ideia de várias camadas. Olha aí, bacana, né? Então, o estratificado é aquele que possui muitas camadas, beleza? O mono não, o mono é só uma, porque a palavra mono significa um, ok? Uno significa um, mono significa um, são palavras que vêm do grego e do latim. Então, olha só, o pseudo significa falso, estratificado de várias camadas. Ele dá a ideia de que há várias camadas na formação, na constituição desse tecido, desse epitélio. No entanto, essa impressão é só uma impressão. A informação não é verdadeira, né? Dá a falsa ideia de várias camadas. A traqueia, por exemplo, dá a ideia de que são várias camadas de células que formam a traqueia, mas não são. São anéis de cartilagem, mais a membrana de epitélio pseudoestratificado. Beleza? Tá tranquilo? Pois é. Qualquer dúvida, viu, galera? É só deixar o comentário na sala do Google Classroom. Beleza? Aí bonita agora, né? Então, olha lá. Classificação quanto à forma das células. Então, o tecido pode ser pavimentoso se as células apresentam uma aparência achatada e estão bem unidas, lembrando ladrilhos. Sabe o que é ladrilhos? Pisos, galera. Pisos, né? De plaquinhas, ladrilhos. Então, ó, os vasos sanguíneos, o endotélio dos vasos sanguíneos são um tipo de epitélio pavimentoso. Por quê? Porque esse endotélio, esse epitélio que forma os vasos sanguíneos, possui células achatadas bem unidas que lembram ladrilhos, tá? Cerâmicas que montam um piso. Ladrilho é cerâmica, tá, pessoal? Só que é uma cerâmica mais antiga, né? Por isso recebe esse termo, esse nome. Beleza? Então, pavimentoso é desse jeito. O cúbico, o epitélio cúbico, ele possui células com formas cúbicas, de cubo, né? Os ovários, por exemplo, são tecido epitelial, os ovários possuem o epitélio cúbico. Por quê? Porque suas células têm formas de cubos, cúbicas, né? Beleza? Cubo todo mundo sabe o que é, né, gente? Por favor, geometria básica, né? Então vamos lá. Os cilíndricos ou prismáticos possuem células alongadas, tá? Em formas cilíndricas, né, galera? Parecidas com minhocas, tá? Então as células são alongadas, parecidas com minhocas. Esse tipo de célula está presente principalmente epitélio, ok? Está presente aonde? No intestino, beleza? Então tá tranquilo aí, né? O epitélio de transição, a forma de suas células depende da contração e da distensão do órgão. Então, na bexiga, por exemplo, a bexiga é um órgão que se distende, ele se estica, né, para caber a urina. E depois ele encolhe quando ele está vazio, sem urina, beleza? Que se ele ficasse sempre cheio, a barriga de todo mundo seria inchada, né? Quando a bexiga está inchada, a barriga incha junto, que afinal está no abdômen, né, pessoal? Mas como a bexiga é feita por células que se distendem e se contraem, né, possuem contração e distensão, então essas células são chamadas, ou esse epitélio é chamado de epitélio de transição, porque suas células formam um órgão que se distende e se contrai. Beleza? É tecido epitelial de transição. O tecido pavimentoso, que é o nosso primeiro aqui, ó, estratificado, né? O pavimentoso estratificado, dependendo do local, do órgão ou da cavidade do corpo onde ele se encontra, ele pode apresentar queratina, tá bom? A queratina é uma proteína de impermeabilização. Sabe por que você mergulha numa piscina de 4 metros de profundidade, vai até o fundo, ou em outra água, né? Em outro corpo d'água, e não entra água pelo seu corpo através da pele? Porque tem muita queratina, tá? Essa queratina está tampando os poros para que a água não invada o seu corpo. Já imaginou se não fosse isso daqui? Né? Você, ao entrar na piscina, ia sair de lá parecendo um baiacu, né, gente? Baiacu é um peixe, tá? Que se infla, já viram, né? Na propaganda da escola? Então,
Então, essa proteína de impermeabilização, que é a queratina, está presente no pavimentoso estratificado, dependendo do local onde ele está. Beleza? Dependendo do local onde esse tecido está, principalmente na epiderme, tá? No superficial. Então, a superfície epitelial da pele, a parte mais externa da pele, aquela que está em contato com o quê? Com o ambiente, essa parte tem muita queratina. Para quê? Para não deixar nada entrar, para não deixar a água entrar, para proteger, né? Para proteção do corpo, tá? Então, ó, a pele é queratinizada. O esôfago também. O esôfago não tem queratina, não queratinizado. Então, o esôfago não possui, se eu fizer a pergunta aí, vai ser uma pegadinha, né? Se eu fizer isso, se eu afirmar para você que o esôfago, esse órgão do nosso corpo, possui epitélio estratificado, pavimentoso estratificado, essa informação é falsa, tá bom? Por quê? Porque o pavimentoso estratificado, ele é rico em queratina. Então, ele está presente praticamente na superfície da pele, do corpo, que é na camada mais externa, a epiderme. Beleza? Aqui alguns exemplos, né, dos tipos de tecido. Olha aí. Lembra que o tecido pavimentoso, ele apresenta células com formas achatadas, tá vendo? O tecido cúbico, né, o epitélio cúbico, olha aí, ó, não parecem cubos quadrados, né? Esse pretinho é o núcleo celular, tá? De todas elas. Esse pretinho nas células aí é uma ilustração do núcleo celular em cada uma das células. O cilíndrico, olha aí, eu falei que ele tinha forma de minhoca, né? Eles são compridos, né? São redondos e afilados, compridos, parecem mesmo uma minhoca, porque aqui ele está num corte, né? Um corte de laboratório. É uma ideia que está dando essa imagem. Ele é simples cilíndrico, né? O pavimentoso estratificado é esse, olha. Ele tem muitas camadas. Lembra? Pavimentoso estratificado, ele possui muitas camadas. Beleza, gente? O cúbico estratificado são várias camadas em forma de cubo, várias formatas. É um tecido, é um epitélio que possui muitas camadas de células em forma de cubos, tá bom? O estratificado de transição é aquele que forma lá, por exemplo, olha aí, ó, estratificado de transição, né? É o que a gente vê aqui, ó. Estratificado, peraí, deixa eu mostrar aqui para você. Perdi aqui a formação, né? Estratificado de transição. Nossa, eu estava falando dele agora, né, galera? Aqui, ó. O estratificado de transição, ele tem a forma das suas células vai depender do que? Da contração e da distensão do órgão que ele forma. Por exemplo, a bexiga. Então, na bexiga, ele pode ter células com formas cilíndricas, cúbicas ou achatadas. Beleza? Por quê? Porque depende da função dessas células onde elas estão. Tá? Então, daí essa ideia. Aqui o epitélio glandular, o tecido epitelial, proliferação celular, é o início da formação de uma glândula, tá? Por exemplo, a sudorípara na epiderme. Para quê? Para secretar suor, né? A glândula em formação, essa daqui, né? E o tecido conjuntivo está aqui já na derme, né? Na segunda camada de fora para dentro. Aqui é o duto secretor, por onde sai, por exemplo, o suor, né? Então aqui é a glândula, tudo isso é a glândula, aqui estão as células formando essa glândula e aqui dentro é a substância que ela produz. Ao produzir, chega a hora, o cérebro manda o comando, ela joga fora. A porção secretora é essa, tá bom? Aqui nós temos um capilar sanguíneo e a porção secretora, que é um vaso sanguíneo, lembra? Os vasos sanguíneos são formados por epitélio também. E aí nesse caso é uma glândula endócrina, por quê? Porque o que ela produz, ela libera dentro do corpo, para fora dela, mas dentro do corpo. A exócrina não. A exócrina vai produzir substância que ela vai jogar para fora do corpo, de dentro dela para fora do corpo, tá? Exócrina. A endócrina de dentro dela para dentro do corpo. Para fora dela, dentro do corpo. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, ó. Glândulas exócrinas são aquelas que lançam suas secreções em cavidades ou superfície do corpo através de canais ou dutos, né? Aí tem as salivares, que vai jogar tudo dentro da boca, as mamárias, que sai o leite, né? Por onde sai o leite, é uma glândula, as sudoríparas, por onde sai o suor,
e as lacrimais, que liberam a lágrima para fora dos olhos, certo? Beleza? Elas estão localizadas aí bem no cantinho do olho, perto do septo nasal, né? Dessa parte do nariz aí. Ok, galera? Então, glândulas endócrinas, endo dentro, tá? Exo fora. Lembra do êxodo dos judeus do Egito para a Terra Prometida? Êxodo, né? Sair, tá bom? Os judeus estavam saindo do Egito para fora da escravidão, né? Para se livrarem da escravidão lá do faraó. Eles estavam em êxodo, saindo, beleza? Endo para dentro, tá? Endócrina para dentro. São aquelas que eliminam suas secreções. Um exemplo bem bacana aqui, hormônio do crescimento, hormônio sexual, né? E por aí vai. Então, elas liberam diretamente na corrente sanguínea, tá? Na corrente sanguínea. Então, essa é a mais aqui, vai perdoando aí, tá? Essas glândulas não possuem canais. Então, a hipófise, a tireoide, a suprarrenal, ela libera dela mesmo para dentro do sangue, tá? Não vai ter um duto levando, procurando uma veia para jogar, não. Elas estão ligadas ao sangue, produzem e já liberam suas substâncias na própria corrente sanguínea, tá bom? Glândulas mistas ou afícrinas são aquelas que possuem função tanto de endo quanto de exo, tá? Então, elas podem liberar para dentro ou para fora. Podem liberar dentro do corpo ou fora do corpo, tá? Exemplo, a insulina. A insulina é produzida no pâncreas, né? Quando você não tem diabetes, os saudáveis, tem o pâncreas. O pâncreas é o quê? Uma grande glândula. É a maior glândula do nosso corpo para alguns, porque eu, pelos estudos, né, pelo conhecimento, acho que o fígado é uma glândula, porque ele é secretor, né? Ele libera substâncias, ele processa, ele é maravilhoso, é o principal órgão do nosso corpo, né? Então ele produz, ele processa, transforma e libera. Ele tem função endócrina, voltando para o pâncreas, né? O pâncreas está aí, ó, produz a insulina, que é a substância que vai quebrar os açúcares dentro do sangue, né? E libera no sangue a insulina justamente para esse açúcar ser quebrado e não virar uma diabetes. Qual é a função do pâncreas nesse caso? Endo. Está liberando dentro do corpo, na corrente sanguínea. Já o suco pancreático, que é produzido por um canal do pâncreas, é liberado para fora do pâncreas, né? Não dentro da corrente sanguínea, é liberado é liberado na saída do estômago, galera. Esse suco pancreático, ele ajuda a digerir gordura também, né? Açúcares, gordura, porque na gordura tem muito açúcar. Então, quando o pâncreas produz a insulina, ele tem uma função endócrina. Por quê? Porque ele libera a insulina. Quando ele não libera no sangue, ele libera no intestino, em outro órgão. Então aí ele tem função exócrina. Tudo tá claro? Ficou tranquilo? Confundi vocês não, né? Então, ó, se ele produzir insulina, o pâncreas, ele vai liberar no sangue. Se ele libera no sangue, ele tá exercendo uma função endócrina, ok? Se ele produz suco pancreático, e aí ele libera em outro órgão, dentro de outro órgão, então ele tem função exócrina, tá bom? Tranquilo? O ovário, né? O ovário feminino aí, ó, ele produz progesterona. A progesterona é um hormônio que forma a placenta, importantíssimo na gravidez, né? Muitas mulheres que vivem abortando espontaneamente, né? Abortos espontâneos são aqueles abortos que acontecem sem a mulher nem perceber. Quando ela vê, já está abortando, né? Perdendo o bebê. Nesses casos, ela tem baixa produção de progesterona, geralmente é. E aí, nesses casos, a mulher tem que fazer um tratamento hormonal, né, para repor a progesterona que ela não produz. Quando ela produz, o ovário dela produz progesterona, esse ovário vai liberar a progesterona onde? No sangue. Função, nesse momento, do ovário é endócrino. Agora, se o ovário produz o óvulo, que é a célula que pode ser fecundada por um espermatozoide, e vai liberar em outro órgão. Então o ovário produz o óvulo e libera não no sangue, mas em outro órgão que é a tuba uterina, né? As trompas dos ovários, né? Hoje em dia não se fala mais trompas, tá? É tubas uterinas. Então quando o óvulo é produzido no ovário, liberado em outro lugar que não é o sangue, a função do ovário está sendo de glândula exócrina, tá bom? Liberando para fora dele em outro lugar.
Os tipos de glândula quanto ao modo de eliminação de suas secreções. As merócrinas são aquelas que eliminam somente as secreções, ficando suas células intactas. Elas não liberam células, só substâncias. Tá bom? Então, exemplos, as lágrimas. Só sai lágrimas, você não vê saindo células junto com a água que sai dos seus olhos, né? A água que sai da boca, ou que é liberada na boca para ajudar, né, a hidratar a boca, para molhar o bolo alimentar, o alimento que você mastiga e tal, tudo isso é função da saliva, tá? E as glândulas que produzem suor, quando liberam tanto a saliva quanto o suor, quando a lágrima, só sai a água, tá, pessoal? Não sai célula junto. Então essas glândulas são chamadas de merócrinas. As glândulas apócrinas são aquelas que eliminam pedaços delas, da glândula, das células. Então, pedaços das células que formam as glândulas junto com a secreção. O que são isso? O leite que sai do peito da mãe, né? O leite que sai do peito da mãe, galera, é resultado de inflamações das células que produzem essa substância branca, rica de açúcares, rica de anticorpos, rica de um monte de substâncias benéficas para o bebê, mas que quando são liberados, então quando sai da glândula mamária o leite está levando não só o leite em si, ele está levando, ou melhor, o próprio leite é constituído de partes ou de pedaços das células que formam a glândula mamária. Ela é chamada, então, a glândula mamária é um tipo de glândula apócrina, ok? As glândulas holócrinas são aquelas que eliminam células juntamente com a secreção. As sebáceas. As glândulas sebáceas, pessoal, são glândulas que liberam gordura do nosso corpo. Onde é que eu tenho glândula sebácea, professor? Principalmente na cabeça, pessoal, junto com os cabelos, tá? Já ouviram alguém dizer, nossa, como seu cabelo é oleoso? Por que seu cabelo é oleoso? Porque seu epitélio, a pele que forma o seu couro cabeludo, né? Esse couro cabeludo seu tem muitas glândulas de sebáceas que liberam muita gordura. Geralmente as pessoas que têm o cabelo muito oleoso, em alguns casos, não é tudo, né? É geralmente, não é exatamente, beleza? Algumas pessoas que têm muitas glândulas sebáceas liberam muita gordura no couro cabeludo e produzem muitas caspas, ok? O que são as caspas? Resultados do trabalho das glândulas sebáceas no couro cabeludo, beleza? São placas de gordura endurecidas, ok? Até nem tanto endurecidas, que elas não são tão duras, mas que são as células da glândula que estão sendo secretadas junto com a gordura. Então, as glândulas holócrinas, como exemplo, principalmente as glândulas sebáceas do couro cabeludo, elas eliminam não só a secreção, mas as células que formam elas são liberadas juntas na secreção que elas fazem, tá bom? Então, elas precisam sempre estar em si reconstruindo, porque elas perdem muitas células na secreção. Aqui está a holócrina, ó. A holócrina está liberando a célula. Aqui, ó, essa é uma célula. Aqui tinha uma célula, né? A célula está sendo liberada aqui. Olha a parte da célula sendo liberada. A célula está indo embora, junto com o quê? Com o que a glândula produz. O que ela produz? A holócrina, que o exemplo melhor é a sebácea, né? Então, o que ela produz? Gordura. Ela libera gordura e junto com a gordura vai a célula, tá? Na merócrina, a liberação é feita somente das substâncias salivares, né? O pâncreas, quando produz o quê? A insulina, né? As sudoríparas, quando produz suor. Então, a merócrina é aquela glândula que só libera a substância que ela produz. Ela não libera parte dela. A apócrina, como exemplo aí, as mamárias, vai liberar partes das células que compõem ela, mais a substância que ela produz, que é o leite. Então, o leite vai sair com o quê? Com parte de célula. Isso aqui enriquece essa substância chamada de leite materno, tá bom, gente? Fazendo o bem que ela faz para o bebê que ela consome. Beleza? Parei por aqui. Já tem 44 minutos de aula. Para não ficar grande demais, até porque fica difícil postar vídeos grandes demais. E para que você também não fique cansado ao assistir. Eu espero que não canse, espero que tenha sido boa aula. E vai haver na plataforma uma atividade relacionada a essa aula, beleza? Primeiro ano. Então é isso, galera. Fiquem com Deus, cuidem-se, protejam-se, né? A doença está aí, porque o vírus ainda está aí, então não dê bobeira, tá bom? Até porque você deve ter pessoas que você ama muito que não quer que fique doente
por causa desse coronavírus. Então proteja-se pelo seu próprio bem e o bem dos outros, ok? Muito obrigado por assistir essa aula e até a próxima. Logo, logo. Até mais.